pensar do que nos reuniu no Brasil, que foi o Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial que se instalou no Rio Grande do Sul, que juntou o mundo todo nessa luta de resistência ao neoliberalismo, né? Nos surpreendeu quando o Fórum Social Mundial, o tema de economia solidária, reuniu um número de pessoas que a gente nem pensava no primeiro ano. Nos obrigou aqui no Brasil a nos organizar para receber as redes de economia solidária ou economia social solidária que vinham do mundo todo para o Fórum Social Mundial. Criamos um grupo de trabalho de algumas organizações do Brasil que trabalhavam com o tema, com nomes algumas vezes um pouco diferenciados, né? Tinha a rede da socioeconomia, a Carta chamava de Economia Popular Solidária. Nos reunimos e passamos a organizar os eventos do Fórum Social Mundial. Aí deu a eleição do Lula e esse grupo de trabalho se perguntou o que é que o governo Lula está propondo para a economia solidária, né? E fomos procurar, virar, mexer, percebemos que o que estava sendo proposto estava muito limitado. E aí esse grupo resolveu, mesmo no governo de transição significa, estava se organizando o governo Lula antes da posse, de janeiro, e esse grupo resolveu, de um lado, incidir sobre o governo de transição, e aí literalmente o professor, quando fala dos 4 mosquiteiros, ele está falando que literalmente nós entramos pelas portas dos fundos do governo de transição para tentar botar lá o tema da economia solidária, de um lado. Do outro lado, nós tivemos que mobilizar o Brasil para convencer o professor Singer, de que nós podíamos utilizar o nome dele como nome de referência para um possível espaço. Naquele momento nós não sabíamos secretaria, algo assim. E terceira coisa que nós fizemos foi não é competência apenas desse grupo de trabalho, constituído de algumas organizações ligadas aos movimentos de trabalhadores, mas a maioria de assessorias, né? Não compete a gente estar propondo um espaço. E aí fizemos a primeira plenária brasileira de economia solidária em São Paulo, no começo de dezembro, né, com o apoio, naquele momento, da Secretaria do Desenvolvimento e Trabalho, e conseguimos reunir cerca de 200 representações de 5 estados brasileiros, né, que vieram ao seu modo para aquele evento em São Paulo. Daquele evento nós tiramos uma carta ao Lula assinada por aquelas organizações e uma carta aberta que depois muitas outras organizações assinaram, né? Naquele evento a gente tirou as principais diretrizes do que continua hoje sendo as bandeiras da economia solidária. Isso em dezembro, não havia ainda nada muito claro dentro do governo Lula, mas de dezembro para fim de janeiro, que foi quando aconteceu o Fórum Social Mundial, a gente já estava lá no Fórum Social Mundial com a segunda plenária, que juntou 800 pessoas e já com o governo Lula assumindo a criação da Secretaria Nacional e assumindo que o professor Singer seria o secretário. O professor talvez se lembre daquela plenária animadíssima e ao mesmo tempo polêmica. Porque ficamos discutindo com 800 pessoas o que ia ser o fórum e a secretaria, né? Foram criados juntos. Sim, e aí no mesmo momento, pelas mesmas pessoas. Não por acaso, mas pelo tempo que essas coisas demoram, né? A decisão, a legalização da secretaria e a afirmação do Fórum Brasileiro como um fórum aconteceu na mesma semana aqui em Brasília, né? Foi a terceira plenária, né? Que pensávamos, é isso que o professor lembrava hoje, que pensávamos de que conseguiríamos trazer o dobro dos que vieram para São Paulo, 400 pessoas, e vieram 800 pessoas, num período de um frio danado em São Paulo, lá no Tênis, Minas Tênis, em Brasília, estou confundindo. E ali a gente criou o Fórum Brasileiro no momento em que a Secretaria já estava legalizada, né, institucionalmente. Isso significou o esforço de inúmeras organizações
e o esforço de inúmeras representações de movimentos de trabalhadores que já vinham se organizando sob a forma de economia solidária. Mas a gente não tinha naquele momento ainda nenhuma organização de caráter nacional. Né? Foi a partir um pouco desse processo que algumas organizações nacionais foram substituídas. Eu posso lembrar mais alguma coisa por razões puramente emocionais. No dia 26 de junho de 2003, foi marcada a posse. Minha posse na Secretaria Nacional de Economia Solidária. E ela foi no auditório do Ministério do Trabalho, só que não cabia. A quantidade de gente que vinha para a terceira plenária era muito maior. Então tiraram as cadeiras. E as pessoas que vieram à posse, em grande número, sentaram no chão. Lembra disso? Eu não lembro exatamente, eu estava organizando a terceira plenária, mas eu soube o que significou ter que... Mas foi uma coisa assim, absolutamente inesquecível. Quer dizer, o povo sentou todo no chão e o mestre de cerimônias da cerimônia da minha posse acabou sendo meu filho. E ninguém me avisou, isso foi realmente surpresa. Ele era o porta-voz do governo. E aí houve o discurso de praxe do ministro, meu mesmo. Depois disso, acabou. Todos nós fomos para o Minas Tênis Clube, mas aí quando as pessoas se levantaram, começaram a cantar, lembra disso? Eu fiquei muito comovido. Oi. Tem um café para mim? Esse. Pode ser obrigado. com açúcar? Você quer, Dona?